Essa é a palavra de Deus para o seu dia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, verso 105. Aqui no canal Palavras de Vida Eterna, seguimos juntos no desafio de ler a Bíblia em um ano. Todos os dias, às 7 horas da manhã, um novo vídeo com a Bíblia falada na versão Nova Almeida atualizada. Plano de leitura. De segunda a sexta, 3 capítulos por dia. Sábados e domingos, com média de 4 a 6 capítulos. Antes de iniciarmos, faça uma oração para que o Espírito Santo abra seu entendimento para compreender além das letras. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar na palavra. Agora vamos para a leitura do dia. Semana 3. Dia 3. Terça. Êxodo, capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. Moisés respondeu: "Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você." Então o Senhor perguntou a Moisés: "Que é isso que você tem na mão?" Ele respondeu: "Um bordão." Então lhe disse: "Jogue-o no chão." Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: "Estenda a mão e pegue-a pela cauda." Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: "Isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você." E o Senhor continuou: "Ponha agora a mão no peito." Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: "Ponha a mão no peito outra vez." Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: "Se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra." Então Moisés disse ao Senhor: "Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua." O Senhor respondeu: "Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar." Porém Moisés respondeu: "Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim." Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: "Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro. E, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais." Moisés volta para o Egito. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: "Deixe-me voltar aos meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem." Jetro respondeu: "Vá em paz." O Senhor disse a Moisés, em Midian: "Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você." Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito.
Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então, Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam com Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem, nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Os israelitas se queixam de Moisés e Arão. Então, os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados.
E por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Moisés se queixa a Deus. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Êxodo, capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus promete livrar o seu povo. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: vai e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Hesrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasafe.
São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir?